Hoje é dia 21 de Kislev, nos fala o Hayom Yom para a data de hoje. Deve-se estudar Mishnah de cor, cada um de acordo com sua capacidade, enquanto estiver andando pela rua, repassá-la de memória. Com isto teremos o mérito de receber Mashiach. Mishnah é a parte básica do Talmud. A Mishnah foi elaborada há cerca de 2000 anos atrás, terminou de ser compilada por Rabbi Yehuda Nassi, conhecido como Rabbeinu Akadosh, nosso santo mestre, etc. E ela é feita numa linguagem muito concisa e objetiva, muito precisa, minuciosa, porque até então tudo isso fazia parte da chamada Torá Shebal Peh, a Torá oral, que era gravada e memorizada. As pessoas gravavam isso na cabeça, memorizando, e assim era passado de mestre para aluno, de pai para filho, durante séculos e durante muitas gerações. Na sua geração, com a destruição do segundo Beit HaMikdash, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi percebeu que começava uma dispersão, um duro exílio, uma diáspora e etc. E havia perseguição, opressão, havia aparição de novas seitas surgindo a partir até do próprio judaísmo, a partir de judeus, decisões, etc., dissidências, cisões. Então, ele viu por bem começar a colocar isso no papel, mas originalmente isso foi colocado de uma forma muito concisa, como era memorizado pelas pessoas. Por isso, o texto da Mishnah é muito objetivo, parece até telegrafado. Depois, em cima da Mishnah, mais tarde, séculos depois, veio todo o comentário, toda a análise da Gemara, e às vezes sobre uma palavra na Mishnah, nós temos dezenas de páginas na Gemara que se debruçam sobre isso, analisando cada palavra, cada motivo da Mishnah. É sabido também que então, a Mishnah é a base da Torá oral, a base, o fundamento do Talmud, que dá origem mais tarde à Gemara, com todos os seus comentários. A espinha dorsal do Talmud começa a partir da Mishnah. Mas é sabido que existe um lado também místico por trás da Mishnah, que as letras hebraicas que compõem a palavra Mishnah são as mesmas letras hebraicas que numa outra combinação compõem a palavra Neshama, que significa alma. Por isso também é tradicional que em memória e para elevação da alma de falecidos se estude Mishnah, em especial, ou capítulos com as iniciais dos nomes da pessoa falecida, ou qualquer capítulo de Mishnah. E no Talmud já nós encontramos que o estudo da Mishnah tem um valor muito grande. A própria Halachá, a lei final, porque na Mishnah nós ainda temos distintas e diferentes opiniões, no final na Halachá vai se determinar conforme quem prevalece a lei final, mas o estilo da Halachá é muito parecido com o da Mishnah, uma linguagem curta, objetiva, concisa, e com conteúdo muito denso. A importância desse estudo é muito grande. Os nossos sábios no Talmud já falam que Eina Galuyot mitkansot ela bischuta mishnayot. Está escrito que todas as diásporas irão ser recolhidas para a Terra Santa, irão voltar para a Terra Prometida pelo mérito das Mishnayot. Então nós já encontramos algumas associações da Mishnah, do estudo da Mishnah, especificamente com a Geulah, com a redenção e a chegada de Mashiach. E aqui o nosso Rebbe traz de uma carta do Rebbe anterior essa conclamação que deve-se estudar Mishnah de cor, que cada um deve procurar estudar Mishnah de cor, cada um de acordo com sua capacidade, enquanto estiver andando pela rua, repassá-la de memória. Os trechos que você memorizou, quando você estiver caminhando, quando você estiver no metrô, onde for, então recapitule aquilo que você gravou, sabe, de memória. E com isso nós teremos o mérito de receber Mashiach. É muito interessante que essa conclamação para o estudo de Mishnah e para memorizar Mishnayot, para decorar partes, capítulos de Mishnah, etc., saber isso de cabeça, de memória, nós vamos encontrar algumas vezes no Hayom Yom. E é muito interessante, o Hayom Yom, como nós falamos, ele foi
Ele foi editado por volta do ano de 1943 pelo nosso Rebbe. O Rebbe anterior chegou nos Estados Unidos para lá fixar residência em 1940. O seu genro, nosso Rebbe, iria chegar um ano depois, pouco mais de um ano depois, né? E era um momento muito delicado, né? A Segunda Guerra Mundial correndo pelo mundo, ainda não se sabia a dimensão do Holocausto, do que estava acontecendo na Europa. Nos Estados Unidos não havia o judaísmo original do shtetl, da pequena cidade na Europa, onde todos eram cumpridores das tradições e observantes. Muito pelo contrário, nos Estados Unidos, uma mentalidade liberal, onde time is money, e tudo é dinheiro e algo competitivo e etc. Não haviam pouquíssimas yeshivot, pouquíssimas pessoas religiosas, observantes do Shabbat. Foi nessa situação, nesse local e nessa época que o Rebbe anterior desembarcou nos Estados Unidos para lá fixar residência, e uma das afirmações célebres que ele fez a respeito dos Estados Unidos, que ele vai demonstrar que a América is nicht anders, que a América não é diferente do velho mundo da Europa, da Terra Santa, de Israel. Na América nós também podemos e devemos ser observantes, praticantes, religiosos, guardar Torá e Mitzvot. A América não é diferente, aqui também nós devemos cultivar espiritualidade. E entre outras campanhas, além das instituições que ele abriu, e por mais que ele estava com a saúde muito debilitada, mas se dedicou intensamente a isso e muito rapidamente, logo que ele chegou, sem repouso, sem descanso. Entre outras coisas, ele abriu uma campanha e havia também uma distribuição entre as pessoas de tratados de Mishnah, para que cada um assumisse decorar algum tratado, alguns capítulos de Mishnah e memorizar na rua. E memorizando isso, gravando na sua memória, e repassá-los, recapitulá-los quando você caminha pela rua. É claro, sem chamar a atenção, não precisa falar em voz alta, mas aquilo que ele tem memorizado. E aqui há um aspecto místico por trás disso. Em primeiro lugar, é sabido, mesmo em relação às Américas, por livros místicos, que aquilo que é trazido nos livros de Kabbalah, aquilo que se explica no Midrash, que a finalidade e o propósito da criação consiste em fazer uma morada para Deus no plano inferior. Então é sabido nos livros místicos que o lado oposto a Israel, a Terra Santa, é considerado o lado inferior. Então se fala que essa proposta, essa meta de produzir uma morada no plano inferior, né? Então, por isso, esse é um dos motivos até que o Rebbe anterior, os Rebbeim, escolheram vir para os Estados Unidos com todos os desafios espirituais, religiosos que isso oferecia naquela época, mas lá estabelecer judaísmo tradicional, cultivar espiritualidade, etc. E aqui, por trás disso, então o Rebbe fez como fazendo uma campanha em torno disso, e havia até algo místico, que o Rebbe vai chamar isso, nós vamos ver em outras citações do Yom Yom, de uma purificação do ar. Porque ele dizia que a atmosfera que reinava nos Estados Unidos, onde, sabe, aqui é terra de ganhar dinheiro, de faturar, materialismo, competitividade, aqui não se guarda Shabbat, você não vai fechar a loja em Shabbat e deixar de faturar, e assim por diante, não é? Então, o Rebbe dizia, nós temos que purificar o ar aqui. E essa purificação do ar, o Rebbe fala que isso se produzia, isso é algo místico, mas simplesmente quando tiver Yehudim caminhando pelas ruas e recapitulando Mishnayot, isso vai despoluir o ar. Isso vai trazer uma purificação da atmosfera e vai tornar o ambiente mais propenso, mais propício para a espiritualidade. Por isso nós vamos encontrar no Yom Yom algumas vezes chamadas nesse sentido. E além disso, diz o Rebbe anterior também, transcrito pelo nosso Rebbe, Hassidim precisam estudar Hassidut. Um Hassid, alguém que quer ser Hassid, seguir a linha hassídica, é imprescindível que ele estude Hassidut. Não pode ser Hassid sem estudar a Hassidut. Todos os Hassidim, pelo menos nas segundas, quintas e Shabbat, que são os mesmos livros, os mesmos dias que nós temos leitura da Torá, que foram instituídas nesse dia para que nunca passem 3 dias sem a pessoa ter contato com a Torá. Por isso, na sinagoga, no mínimo cada 3 dias é feita a leitura no Shabbat, na segunda, na quinta, e assim ele diz também, cada um deve adotar na sua vida particular em relação ao estudo da Hassidut. Os Tmimim são aquelas pessoas, ou os estudantes da Yeshiva de Chabad,
ou aqueles que já estudaram, ex-alunos, mas que passaram por lá, esses, o Rebbe fala, têm a obrigação de estudar a Hassidut todos os dias, 1 hora por dia. Ou seja, que o estudo da Hassidut é um estudo elevado, é um estudo espiritualizado. Nós vivemos num mundo muito materialista, num mundo onde se fala de dinheiro, de interesses, de ambições, um mundo possessivo, etc. Como contrabalançando isso, o estudo da Hassidut é um estudo abstrato, um estudo espiritual, um estudo que versa sobre assuntos elevadíssimos, sobre conhecimento de aspectos da divindade, sobre as profundezas do âmago da nossa alma e suas características, etc. Então, como o Rebbe diz, para isso foi dada a Hassidut, e por isso não deve passar um dia na nossa vida sem o estudo da Hassidut, isso que conclama e nos diz o Hayom Yom de hoje.